tarde, gente. Boa tarde. Vamos iniciar agora mais um dia de aula, né? Hoje, uma quinta-feira, dia 13 de maio de 2021, certo? Dia 13 do mês 5. Maio é o mês 5. E as primeiras atividades de hoje que nós iremos realizar vão ser na apostila. Vocês irão pegar a apostila de vocês aí nessas atividades aí. Então, como vocês estão vendo aí, nessa imagem, vocês estão vendo uma pessoa que estava acorrentada e quebrou essas correntes. Essas correntes simbolizam um período do Brasil que foi muito triste para algumas pessoas, que eram aquelas pessoas que eram negros escravizados. Escravizados porque eles eram obrigados a realizar trabalhos forçados, sem nenhum pagamento, não recebiam nenhum pagamento para isso. Eles muitas vezes eram agredidos, chicoteados e até mortos. Então, eles não eram considerados pessoas, os negros, eles não eram considerados pessoas, eles eram considerados como um animal que era feito só para realizar aquele trabalho. E hoje, o dia 13 de maio, nós comemoramos a abolição da escravatura, que foi a data onde acabou com a escravidão no Brasil. Nós iremos ver nesse texto como foi que aconteceu isso e em que período que aconteceu. Abolição da escravatura, liberdade para todos os povos. A escravidão no Brasil é marcada principalmente pelo uso de escravos vindos do continente africano. Os portugueses trouxeram muitos negros da África para trabalhar como escravos. Então, quando os portugueses chegaram aqui ao Brasil, vocês sabem que os portugueses chegaram, Pedro Álvares Cabral chegou no ano de 1500, né, no dia 22 de abril, e a partir daí eles começaram a colonizar o Brasil, ou seja, tirar as riquezas do Brasil e mandar para Portugal. Só que, como o Brasil é um território muito grande, eles precisavam de gente para trabalhar, para poder extrair essas riquezas, precisavam de gente para trabalhar. Então, o que foi que eles fizeram? Eles foram lá na África, lá no continente africano, e pegaram os negros, trouxeram muitos negros lá da África para trabalhar aqui como escravos. Eles trouxeram eles à força, eles vinham forçados, eles não vinham porque queriam, eles eram tirados de sua terra, colocados nos porões de um navio, e muitas vezes alguns não chegavam nem vivos aqui, porque eles vinham nos porões dos navios muito amontoados, muitas vezes contraíam doenças, morriam de fome, de sede, porque a viagem em alto mar muitas vezes demorava meses para chegar da África até aqui no Brasil, porque eles vinham em caravelas, que eram os navios da época, e os que chegavam vivos eram vendidos para serem escravos, eram vendidos para se tornar escravos, realizarem trabalhos forçados. Os escravos trabalham muito e eram castigados. Muitos fugiram e passaram a viver em quilombos, que eram povoados no meio da mata, onde eram livres. O mais famoso foi o Quilombo dos Palmares, que era liderado por Zumbi e ficava no estado de Alagoas. Então, com o passar do tempo, os negros eles foram se rebelando. Muitos deles conseguiam fugir para as matas e ficavam nos quilombos, que eram lugares onde ficavam os negros que fugiam. Esses lugares geralmente ficavam na mata, escondidos na mata, para não correr o risco de serem pegos. Só que, muitas vezes, quando os negros fugiam da fazenda onde eles estavam, na maioria das vezes eles eram recapturados. Se eles fossem recapturados, eles apanhavam muito e muitas vezes eram mortos para servir de exemplo para os outros não fugirem. Só que os que conseguiam fugir, eles conseguiam ficar lá nos quilombos, que eram esse povoado onde eles poderiam viver livres na natureza. E o mais famoso quilombo
conhecido era o Quilombo dos Palmares. Palmares porque ficava numa cidade chamada Palmares e ele era liderado por Zumbi. Zumbi era o nome era o apelido do chefe desse quilombo. Ele era um negro e esse quilombo ficava no estado de Alagoas. Alguns brasileiros iniciaram uma campanha para que os escravos fossem libertados. Eram os chamados abolicionistas. Então, muitas pessoas, elas se compadeciam da situação em que os escravos viviam, sendo humilhados, chicoteados, trabalhando muitas horas por dia, sem comida. A comida era escassa, era servido para ele, eram restos de comida. E muitos deles queriam acabar com essa situação. Essas pessoas eram chamadas abolicionistas, porque elas queriam a abolição da escravatura. Eles queriam que acabasse com a escravidão no Brasil. Os escravos foram utilizados principalmente em atividades relacionadas à agricultura, com destaque para a atividade açucareira e na mineração, sendo assim essenciais para a manutenção da economia. Alguns deles desempenharam também vários tipos de serviços domésticos e urbanos. Então, os escravos eles eram utilizados para os mais variados serviços, para trabalhar na agricultura, na plantação da cana-de-açúcar, na mineração, que era na extração do ouro, do diamante, e também nos serviços domésticos e nos trabalhos urbanos, pavimentação de ruas, essas coisas. A escravidão só foi oficialmente abolida no Brasil com a assinatura da Lei Áurea de 13 de maio de 1888. Então, gente, faz muitos anos, né, que ocorreu a abolição da escravatura. O nome da lei que aboliu a escravidão no Brasil foi chamada Lei Áurea e ela foi assinada no dia 13 de maio de 1888. Por isso que todo dia 13 de maio nós comemoramos a abolição da escravatura, porque foi a data que foi instituída essa lei. No dia 13 de maio de 1888, a princesa Isabel assinou a Lei Áurea, extinguindo a escravidão no Brasil. Os escravos, por fim, conseguiram suas alforrias, que era a libertação. Então, foi a princesa Isabel. A princesa Isabel era a filha de Dom Pedro II. Ela assinou essa lei, a Lei Áurea, que oficialmente libertava todos os escravos, davam para eles suas alforrias. Alforrias era um documento onde o escravo comprovava que ele não era propriedade de ninguém, que ele era livre. É como se fosse o documento de um objeto. Quando a gente compra um objeto, a gente não tem aquele documento para provar que o objeto é da gente. Com os escravos era assim também. Os donos dos escravos tinham o documento comprovando que o escravo pertencia a eles. Então, quando eles tinham essa carta de alforria, esse documento, eles podiam comprovar que eles eram escravos libertos. A abolição da escravatura não aconteceu do dia para a noite. Vários movimentos antecederam essa data. 3 anos antes, em 1885, foi aprovada a Lei do Sexagenário. Pela lei, os escravos, ao completarem 60 anos, eram libertos. Esta era uma forma de ir gradualmente extinguindo com a escravatura. Então, 3 anos antes da Lei Áurea, foi sancionada essa lei do sexagenário, ou seja, era uma lei que determinava que o escravo, quando completasse 60 anos, ele já estava automaticamente alforriado, ele já seria um escravo liberto. Essa lei tinha alguns pontos negativos. Por quê? Porque como os escravos eles eram sujeitos a muitos castigos físicos, a trabalho duro, muitos não conseguiam chegar nem aos 40 anos, morriam antes. Os que conseguiam chegar até os 60 anos, que alcançaram essa lei, a situação para eles também não foi muito boa. Porque um escravo, quando completava 60 anos, ele não estava mais apto para realizar trabalho que realizava quando era mais jovem. Então, o que acontecia? O senhor da fazenda não queria mais ele e assim ele ficava sem teto e sem casa para morar. Muitos deles não tinham nem para onde ir. Então, essa lei tinha esse ponto negativo
para eles, né? Você também deve ter ouvido falar na lei do ventre livre. Os filhos nascidos depois do dia 28 de setembro de 1871, após completarem 8 anos, poderiam ser libertados, caso o proprietário concordasse. O proprietário recebia uma indenização do governo, que criou este mecanismo como um instrumento de incentivo à libertação dos escravos. Então, essa lei do ventre livre era assim. O escravo que nascesse depois do dia 28 de setembro de 1871, quando ele completasse 8 anos, ele já podia ser totalmente liberto. Mas só que essa lei também tinha algumas falhas. Por quê? Porque se libertasse o escravo, que no caso tinha 8 anos de idade, para onde era que ele poderia ir? Porque os donos das fazendas, eles não queriam ter uma pessoa na fazenda dele que não produzisse. E a mãe com certeza não iria ser liberta, ela ia ter que ficar trabalhando como escrava. Então, por isso, muitos não conseguiram sua liberdade pelo mesmo motivo, não ter para onde ir, não ter aonde ficar, não ter nada para comer. Esse texto, ele foi tirado do Livros Variados e do site, tem um site aí, smartkids.com.br, né, que é a fonte é de onde o texto é tirado. Aí vamos às perguntas. Letra A, como era a vida dos escravos? Letra B, como eram chamados os brasileiros que iniciaram uma campanha para libertar os escravos? Letra C, para quais atividades os escravos eram utilizados? Letra C, qual o nome da lei que foi sancionada e por quem foi criada para libertar os escravos? Então, vocês vão botar, são 3 coisas aí. O nome da lei, a data e a pessoa que sancionou essa lei, que assinou essa lei para libertar os escravos. Vocês vão colocar aí nessa letra D. Agora vamos para a letra E. Fale um pouco sobre a lei do ventre livre. Vocês vão falar aí um pouco sobre a lei do ventre livre. A próxima atividade aí é um texto e depois nós iremos caça-palavras, né? O dia a dia dos escravos. Os escravos constituíam a maioria da população de um engenho e faziam todos os tipos de tarefas nos canaviais, nos engenhos, nas lavouras e na casa grande. A casa grande, gente, era a fazenda. O engenho era onde era feito o açúcar. E o canavial era onde tinha as plantações de cana-de-açúcar. Trabalhavam de 15 a 18 horas por dia sob vigilância do feitor. Então, para vocês verem, hoje a carga de trabalho da gente, né, de 8 horas por dia, né? Só que os escravos, eles trabalhavam 15 horas. Imagine aí. A gente trabalha 8 horas por dia e a gente já fica extremamente cansado. Imagina os escravos trabalhando 18 horas por dia. Tinham vida útil de aproximadamente 10 anos. A escravidão estava sempre associada à violência, pois essa era a única maneira de motivar um trabalho obrigatório. Então, era um trabalho obrigatório, trabalho forçado. As crianças, quando elas já começavam 5, 6 anos, elas já estavam aptas para realizar trabalho escravo também. Os castigos tinham, assim, dupla finalidade: incentivar a produção e impedir as rebeliões e fugas. Então, se o escravo estivesse trabalhando na lavoura e por acaso ele estivesse muito cansado e parasse um pouquinho para descansar, o feitor já estava lá com chicote, chicoteando para ele voltar a trabalhar na mesma hora. E muitas vezes, quando eles não aguentavam esses maus tratos, tentavam fugir, mas na maioria das vezes eram recapturados e voltavam para a sua vida de escravo. A intensidade da punição dependia da falta cometida pelo escravo, sendo que os castigos mais severos eram aplicados para servir de exemplo e impedir novas rebeldias. Então,
Dependendo do que ele fazia, o castigo poderia ser ou não mais severo. Geralmente eles eram castigados no tronco, que era um tronco que era colocado lá perto da casa grande, lá perto da fazenda, onde eles colocavam o escravo algemado no meio do sol. Muitas vezes eles passavam dias sem dar água e sem dar comida. Muitas vezes o escravo morria de fome e de sede lá no tronco. E muitas vezes ele era chicoteado e ficava lá para morrer, dependendo da falta que ele tivesse cometido, né? Para impedir que os outros cometessem a mesma falta que ele. Agora, o que é que vocês vão fazer? Essas palavras que estão em negrito aí no texto, vocês vão procurar aí nesse caça-palavras e vão pintar, certo? Pintem que fica melhor. Então, vocês vão procurar aí escravos, engenhos, lavoura, casa grande, castigos, fugas, rebeldia. Vocês vão procurar todas essas palavras aí e vão pintar aí no caça-palavras, certo? A próxima atividade é a pintura. Vocês vão pintar aí o escravo sendo liberto, né? A criança sendo liberta pela Lei Áurea. A Lei Áurea é esse documento aí que foi assinado pela princesa Isabel, que libertava todos os escravos, certo? Então, vocês vão fazer aí. Então, essa foi a nossa primeira atividade. Daqui a pouco eu volto com a atividade de matemática.